Obrigado, pessoal. Até logo. Bom dia, pessoal. Obrigado, Antônio. Prazer participar desse evento. Eu e a Priscila Pereira Pinto, que é CEO do Milênio, vamos apresentar algumas informações. Eu vou compartilhar a tela aqui rapidamente. Ok, todo mundo consegue ver minha tela? Tudo, dá para ver a tela, pessoal? Só para... Tá silencioso, Antônio. E sua tela, tá, Wagner? Não dá para ver? Ainda não. Peraí, novamente, vou compartilhar. Compartilha a janela. A gente pede a janela. E o área de trabalho como um todo, né? E aí você coloca a apresentação na área de trabalho. Ok. Compartilhando a janela. E agora? Aparece? Perfeito, então. Bom, bem rapidamente, tá? Quem tiver... vocês podem baixar o estudo. Foi um estudo que foi realizado, foi lançado há cerca de um mês, tá? Eu sou Wagner, eu sou cientista de dados, tenho um trabalho junto ao Instituto Milênio. A gente fez um trabalho de machine learning que pertence a essa campanha Setor Privado Não é um Vilão, que o Instituto Milênio lançou recentemente. E ele está disponível nesse link, nesse QR Code, para todo mundo ter acesso a ele na época. Eu rapidamente vou passar por alguns poucos pontos aqui. Peraí que ele está travado. Bom, primeiramente, é interessante a gente ressaltar que nos últimos anos, né, a gente fez uma análise do desempenho econômico e a gente consegue perceber claramente que o PIB, nos últimos anos, ele teve diversas oscilações, mas que nos últimos 10 anos a gente, infelizmente, apresenta uma retração de 1,2, né, que na própria pandemia ficou claro que isso, inclusive, foi uma situação na qual se ressaltou, né? Na verdade, a gente teve o pior resultado dos últimos 31 anos, né? Só que, apesar de tudo isso, quando a gente observa por setor, o setor agropecuário ele teve um crescimento, tanto nesse período dos últimos 10 anos que a gente está dizendo, tá? Então, nós estamos falando de uma alta considerável, quanto principalmente o crescimento expressivo do último ano, que foi um ano de pandemia, em que a gente está falando de uma ordem de 25%, tá? Enquanto o PIB nacional se retraiu em 4%. Aí, observando o recorte, né, então a gente consegue perceber que assim, o mercado em si, pelo setor, ele já apresenta um resultado expressivo e positivo, então uma oportunidade grande nesse sentido, observando setorialmente. Só que quando a gente observa o agronegócio como um todo, o agronegócio ele tem também a agroindústria, agroserviços, os agroinsumos, então por exemplo, apesar da indústria em si, como setor, não ter apresentado um resultado positivo, os pontos dela que foram positivos estão justamente ligados à agroindústria. Então, a gente consegue perceber que o resultado da indústria teria sido ainda pior, por exemplo, no último ano, se não fossem as questões ligadas ao setor agronegócio, né? E aí sim, a gente entrando no agronegócio como um todo, o PIB ele chega a quase 2 trilhões, né, que foi inclusive o que o Antônio mencionou na abertura, que dá cerca de 26% do PIB brasileiro. Tá? Então, a gente consegue perceber, inclusive, uma alta significativa nos últimos 24 anos, observando por agronegócio, né, enfim, não só pelo setor agropecuário em si, e a gente consegue ver um resultado positivo, apesar da pandemia, em todos os setores ligados à agro, então, agroindústria, agroserviços, agropecuária em geral. Então,
é algo unânime, essa tendência e esse cenário que o setor vivencia atualmente. Aí a gente selecionou rapidamente algumas informações que a gente consegue perceber que o ponto principal, que o ponto alto, eu estou resumindo um estudo de 70 páginas, os pontos só realmente diretos, né? A gente percebe que o principal ponto desse resultado expressivo é o aumento de produtividade. Então a gente consegue observar claramente que há um certo alinhamento entre área colhida e área plantada. Então, apesar da gente saber, como o Antônio bem ressaltou, que existe um desafio ambiental, a gente percebe que isso já está, de alguma forma, se alinhando, no sentido de que ainda existe desperdício, claro, mas ele tende a ser cada vez menor. Então, você percebe, por exemplo, no caso da soja, o gráfico aqui ao lado, que há praticamente pouquíssima diferença entre a área colhida e a área plantada, por exemplo. A mesma coisa com a cana-de-açúcar, em que você percebe uma diferença pequena, porém as duas linhas, a vermelha e a azul, elas se acompanham, né, em termos de oscilação. E no caso do arroz, ele é um excelente exemplo em que a gente esperava que com essa redução de área colhida e área plantada nos últimos anos, né, uma redução de 58%, que a gente tivesse uma redução na produção, e não foi o que aconteceu, porque essa redução foi de apenas 3%. Então, na realidade, você tem um aumento brutal de produtividade nesse setor. Na realidade, falando só desses três principais, né, a gente estudou os 27 culturas de agro. Então, a gente consegue perceber que a produtividade é o principal ponto e que, em termos ambientais, há desafios, porém, a gente já está caminhando no sentido correto. E aí, para suportar essa produtividade, a gente pode afirmar que um dos principais ganhos é a tecnologia, é o investimento em inovação. Então, a gente consegue observar não só uma mudança no perfil de emprego cada vez mais voltado para a tecnologia, cada vez mais qualificado, bem como a gente percebe também que, por exemplo, o número de tratores de 50 anos para cá, ele cresceu em mais de 300%. Tá? Hoje, a gente tem mais de 1 milhão de tratores nas propriedades. Aqui a gente trouxe alguns mapas que a gente fez só para poder observar a distribuição deles, então, tanto de colheitadeiras, semeadeiras, adubadeiras e tratores. Então, a gente vê que há uma certa distribuição até mesmo equilibrada em todo o Brasil. Então, tudo isso a gente está vendo que vai mudar cada vez mais, como o Antônio falou, das mudanças, o formato da mão de obra, a qualificação vai ser cada vez mais aprimorada, porém, a tecnologia, a gente constatou que foi o principal ponto para esses ganhos de produtividade que geraram aqueles resultados expressivos que a gente está vivenciando, apesar do país ter tido uma década perdida econômica, que fazem do agro, por exemplo, um oásis no meio dessa situação toda. E aí, para finalizar, a gente ainda observou que a predominância desse financiamento e desse mercado, ela é privada. Então, existe sim um apoio público, mas ele enfim, na menor parte, na verdade, em cerca de metade apenas de todo o prêmio líquido que é observado. Então, até mesmo as subvenções federais que são obtidas, elas são, de alguma forma, respeitando uma lógica de mercado. E aí eu queria passar a palavra para a Priscila, que é a presidente do Instituto, só para, enfim, para falar um pouco mais do trabalho que a gente vem desenvolvendo. E quem tiver interesse em saber mais informações, eu agradeço e peço para acessar o site do Instituto na campanha Setor Privado no Weblog. Bom dia, obrigada por essa oportunidade de conversar com vocês e obrigada, Wagner, por ter apresentado bem resumidamente o nosso estudo. Rapidamente apresentando o Instituto Milênio, é um think tank, é um centro de pensamento 100% brasileiro, 100% virtual e apartidário. A nossa missão é explicar possíveis reformas, agenda econômica liberal e liberalismo como um todo. Nós somos um dos think tanks mais influentes nas mídias sociais hoje no Brasil, criando projetos e pautas com a colaboração de apenas 7 pessoas. É uma equipe bem enxuta, mas muito eficiente. Temos 140 especialistas, o Wagner Vargas é um desses especialistas, e já alcançamos 8 milhões de pessoas
por ano, mais ou menos, usando todas as nossas redes sociais. Então, fiquem à vontade para compartilhar e curtir nosso conteúdo. Estamos ranqueados internacionalmente pelo uso de inteligência artificial e a interlocução com a imprensa tradicional e as redes sociais. Então, acompanhem também o nosso clube, que está no institutomilênio.org.br. Por que fizemos esse estudo sobre o agronegócio? O título é Agronegócio, Exportação, Emprego e Produtividade, com a ODX. Porque justamente o Instituto Milênio quer explicar a importância da independência do setor privado. E falamos da oneração que tem o Estado brasileiro quando ele atrapalha a nossa economia, criando regras demais e engessando o empreendedor ou o empresário a normas que já estão bastante ultrapassadas. Então, desde 2020, estamos trabalhando com a série O Setor Privado Não é Vilão, que está no nosso site, e dentro dessa página está o nosso atual estudo, e achamos que o agronegócio é o case perfeito para mostrar para o nosso público e a imprensa as boas práticas, produtividade, tecnologia e empregabilidade com menos dependência do Estado brasileiro. Então, convido... Desculpa. Perfeito. Não, Priscila, suas palavras são muito oportunas nesse momento. Você estava convidando as pessoas para acessar, então, esse estudo, não é isso? Convidando para acessar o estudo e acessar hoje o webinário exclusivo no Clube Milênio sobre agronegócio com a Maria Estela Damha e o Leandro Frota. E justamente vocês podem tirar dúvidas tanto sobre o estudo quanto agronegócio e ESG. Obrigada pela oportunidade. Obrigado, Priscila. Obrigado, Wagner, diretamente da capital paulista, que deve estar um gelo. Nós estamos aqui com o sol ali fora, a gente está no centro-oeste, e a gente continua iluminando essa nossa live. Teremos uma programação vasta ainda. São quase 30 painelistas, expositores de altíssima qualidade,